Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o Abel Neto e outros comentaristas debatendo a partida de hoje entre Palmeiras e Botafogo, 36ª rodada no Allianz Parque, que vai estar lotada, a torcida do Palmeiras prometendo uma grande festa aí para a partida de hoje. Palmeiras está a praticamente 2 jogos de ser campeão, né? Vencendo hoje e vencendo a próxima partida, o Palmeiras será campeão brasileiro 2024. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem um meio campo aqui entre a frase do John Textor, Botafogo gosta de jogar no Allianz, e uma certa euforia de uma parte da torcida do Palmeiras. É preciso lembrar que o jogo não começa decidido. Toda essa frustração botafoguense e toda a sensação de que o Botafogo já perdeu o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa de cuidado com isso. Por quê? Nas últimas 2 visitas do Botafogo ao Allianz Parque, uma vitória de 1-0 no primeiro turno de 2023, gol do Tiquinho Soares, e o empate por 2-2 nas oitavas de final da Libertadores desse ano. O Palmeiras precisa fazer o jogo que fez contra o Grêmio no segundo tempo. Afogar, massacrar na marcação por pressão, finalizar muito e ter precisão, mais do que teve contra o Grêmio. O Botafogo é muito rápido para contra-atacar e o jogo está aberto. O Palmeiras tem grandes chances de ser campeão brasileiro, até mesmo se empatar. Mas o ideal é que o Palmeiras vença e para o Botafogo uma alternativa apenas: ganhar no Allianz Parque, como fez no ano passado. Olá pessoal, na terça-feira aqui no Allianz Parque vai ter praticamente a final do campeonato. Palmeiras e Botafogo, 70 pontos cada um. Palmeiras tem a vantagem de ter uma vitória a mais, então pode jogar por resultados iguais ao do Botafogo até o final do campeonato. Faltam 3 jogos para os 2 times, né? É inacreditável que o Botafogo possa perder esse campeonato. Na minha visão é até pior que o ano passado, porque esse time é melhor, é mais consistente, mais equilibrado, mas empatar em casa com o Cuiabá e empatar com o Vitória é inacreditável para uma equipe que quer ser campeã brasileira. Era uma vitória nesses 2 jogos, estaria 2 pontos à frente que o Palmeiras. Não conseguiu. O Palmeiras não está jogando bem, mas, cara, vence. Tem uma estrutura emocional pesadíssima. O trabalho do Abel, na parte tática, na parte técnica, mas principalmente na parte emocional, na parte do foco, é espetacular. Na minha opinião, vai ser difícil tirar o tricampeonato do Palmeiras, a não ser que o Botafogo faça o jogo da sua história na terça-feira contra o Palmeiras. Só tem um problema: o jogo da sua história é no sábado que vem contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Alô, alô, galera do Verde que te quero verde. Palmeiras nesta quarta-feira vai enfrentar o Botafogo no Allianz Parque às 9h30 da noite. O Verdão tem 70 pontos, Botafogo tem 70 pontos, o Palmeiras é líder, por quê? No critério de desempates, o critério primeiro, vitórias. Palmeiras tem 21 vitórias, Botafogo tem 20 vitórias. E o Botafogo, de novo, hein? Aquele famoso voo de galinha no final da competição. Vai dar uma refugada de novo, cavalo paraguaio. E o Palmeiras tá com a faca e o queijo na mão, porque se o Palmeiras vencer o jogo desta terça-feira contra o Botafogo, vai abrir 3 pontos. E aí o que vai acontecer? O Palmeiras tem mais 2 jogos pela frente. Aí o Palmeiras ganhando apenas mais um jogo, o Palmeiras já será campeão pela 3ª vez consecutiva no Campeonato Brasileiro. Então, só depende do Verde que te quero verde. Amanhã nós teremos um bom público, como vai ter show do Roberto Carlos na próxima quarta-feira, o estádio será reduzido de 25% a 30% do número de torcedores. Mas já a torcida vai fazer festa, a torcida vai empurrar, e eu vejo o Palmeiras, que não está jogando um bom futebol, que tem que jogar um futebol melhor para vencer o Botafogo, porque o Botafogo fez 2 merdas aí contra o Cuiabá, empatou em casa e no último domingo empatou com Vitória. Quer dizer,
entregou praticamente o ouro. Então o Palmeiras está com a faca e o queijo da mão. Então o Verdão tem obrigação com a sua torcida de ganhar o jogo desta terça-feira com o Abel Ferreira, que não definiu o time. E o Palmeiras pode chegar, Rafael Veiga está jogando bem, o Estevão também, os dois sozinhos, 51 participações nos gols do Verdão da temporada. Tá na mão do Palmeiras, é só jogar com força, com raça, que vai conquistar o título mais uma vez do Campeonato Brasileiro. Vai, Verdão! Fala, galera, vem neném, olha o neném aí chegando de volta, hein? Ele que me abandonou nesse Campeonato Brasileiro, mas parece que ele tá de volta e tá com a fralda limpa, não tá nem com a fralda suja. Meus amigos, vamos lá, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Agora, vocês me permitem, vamos tirar um conselho, vai, se conselho fosse bom a gente vendia, né? Mas agora zerou a pedra, né, gente? Não é mais hora, imagino eu, de ficar, esse é bagra, esse não presta, amendocrem, amendoim torradinho, abelizados, passapano, enfim, acho que agora não é mais hora da gente falar sobre isso. Restam 3 jogos, o de amanhã é fundamental. A gente tem que ter um pouquinho só, exigir do torcedor um pouquinho só de raciocínio. Sei que não é fácil, mas vamos lá, vamos fazer essa coisa, vamos transformar as Alamedas e o Allianz Parque no Caldeirão. Vamos nessa? Hein? Vamos junto, valeu. De levantar astral, de jogar para cima. Se dentro do campo os resultados não estão acontecendo, mas eles estão fazendo tudo para o time não baixar a guarda como foi ano passado, que baixou. O Botafogo foi murchando. O que tem acontecido nos últimos jogos do Botafogo, e aí, para tentar entender o que ele está falando ali, assim, o Botafogo continua sendo o time protagonista no jogo. O Botafogo continua pressionando o adversário, dominando, tentando o gol. Está faltando, para mim, repertório para lidar diante de defesas muito trancadas. Então, assim, o Botafogo normalmente é o dono do jogo. Ele se impõe, ele mostra sua força, ele mostra sua capacidade, só que não está conseguindo transformar isso em gol. Essa é uma questão diferente do time estar em campo, meio sonolento, como foi ano passado. O Botafogo foi Blasé. Foi deixando perder, sabe? Foi aceitando as derrotas com o tempo que foi passando. Acho que a postura é diferente. Agora, se ganhar o jogo é outro espaço, é outra situação. Só não concordo quando ele fala o seguinte: não, tá bom que a gente tinha 6 pontos de vantagem e não tem mais vantagem. Não, aí não. Ele omitiu uma parte importante. Não tá bom nada, pô. Primeiro que ano passado, não é que teve discurso errado, faltou discurso. Ninguém falava. Lembra que cobrava do Tiquinho? O Botafogo ia perdendo pontos e ninguém se manifestava. A coisa foi se esvaindo e o torcedor assistindo aquilo. Então, desse ponto de vista, sim. Pelo menos agora deu a cara para bater. Chegou 40 minutos de entrevista ontem espontânea, porque chamou a entrevista para si. Agora, o discurso dele, ele falou o quê? De constância. A única coisa... Estabilidade. A única coisa estabilidade estável, é essa? A única coisa estável hoje no Botafogo é chuveirinho na área do adversário. E é a única agora coisa você falou. É a única estabilidade. No plano ofensivo, né, professor? Porque, assim, se você está o tempo inteiro ali fazendo chuveirinho, é que você está controlando o jogo. Mas controlando pelo menos a posse de bola, né? Porque você pode dizer que o adversário controla a partir do momento que ele abre mão da bola. Mas você vê, são raras as situações que o Botafogo se vê ameaçado pelo adversário. Até tomou o primeiro gol do Vitória e tal, mas assim, normalmente ele é o dono do jogo, ele é o grandão do jogo que está empurrando. Se não fosse o grandão contra Cuiabá, Criciúma e Vitória, eu vou deixar até o Galo fora. Estou com o professor nessa. Até o passado não foi assim. Eu estou com o professor nessa. Lembra aquele jogo com o Curitiba? Deveria ter sido. Dois jogadores do Botafogo, se bobear, pagam a folha inteira do Cuiabá. Olha, eram 6 pontos, certo, de vantagem. 6 pontos de vantagem. Se o Botafogo não tiver controle contra esses times que estão para cair, vai ter controle contra quem? Estou comparando com o ano passado não teve. 6 pontos de vantagem. Deixou de ganhar 2 contra o Cuiabá, deixou de ganhar 2 contra o Criciúma, deixou de ganhar 2 contra o Vitória. Estou deixando barato o jogo com o Atlético Mineiro, que tinha um homem a mais um tempo inteiro de jogo. Pode botar aí. O Atlético Mineiro com o time pontos aí, professor. Tem que ter solução. Isso não é estabilidade, é? É estabilidade negativa. Eu acho que tem uma estabilidade de intensidade e de ser um time que está controlando, dominando o jogo. Mas aí eu vou entrar numa outra seara que cabe ao técnico. Falta encontrar soluções. Ele não está encontrando soluções. Isso não vai encontrar hoje, porque não vai ter a dificuldade hoje. Essa dificuldade do adversário fechado não vai ter. Não vai ter dificuldade contra o Palmeiras? Vai ter outra dificuldade. Acho que o Palmeiras vai se fechar.
Ah, e o Abel vai ouvir se ele se fechar hoje. Mas o torcedor do Vai ouvir Palmeiras não nada. liga pra isso, O não. torcedor do professor. Palmeiras confia no Abel. Não liga pra isso, não. plano? Depende Tem do um plano? torcedor do Palmeiras. Não. Depende? Não liga, não. Depende do torcedor do Palmeiras. Se dá certo no fim, é uma beleza. Então, olha, Se fica na retranca e ainda perde do Botafogo, o torcedor do amanhã o Abel Palmeiras, ele não vai ficar nem um pouco chateado se o Palmeiras ganhar o jogo jogando na retranca e no contra-ataque. se ganhar o jogo. Vai nem ficar um pouco chateado. Ah, não tem essa coisa de que, futebol ofensivo, bonito. Se ganhar o DNA jogo. ofensivo, não tem isso. É resultado. Se ganhar o jogo, tá ótimo. Se E der a errado- melhor maneira de ganhar do Botafogo hoje é essa. Fica trancadinho ali atrás, roubou uma bola, mete no Estevão. Vai lá, o garoto. torcedor do Palmeiras não se engana com esse negócio, não. O torcedor do Palmeiras quer ganhar. É isso. Esse papo de DNA ofensivo. Não é importa a outros clubes estratégia. aí, não tem É jogo, isso. tem estrutura, não tem nada e fica com esse papo. Não importa a DNA estratégia. ofensivo. O Quando importante vai é ver, já ganhar. tá lá na Série Fala B. sobre isso. Se ganhar, ou até se empatar. Hoje o empate para o Palmeiras é um resultado interessante. O Palmeiras, nos critérios de desempate, está na frente do Botafogo. Cuidado com Conserva a Fortaleza. liderança. Cuidado com o Lion. Conserva a liderança. Mas é um risco. É um risco grande. Porque tudo bem, se ganhar, ótimo. Se perder, amanhã todo mundo vai falar que o Abel tinha que ter sido mais corajoso num jogo que ele tinha Mas condição de é ganhar. o futebol. É. E se perder. Aí o Abel vai falar, e os outros 500 que eu perder ganhei jogando jogando igual, aberto? vocês não falaram nada? Se o Palmeiras sai pro jogo, vou jogar, faceiro, vou pra cima. Aí dá o Botafogo, tudo que o Botafogo mais ama, que é a transição rápida, aí perde o jogo. Espaço. O que eles vão falar? O Abel devia ter jogado fechado para explorar o contra-ataque. A questão o quê? O resultado do jogo é que vai dizer. Eu confesso o comentário a vocês, do dia Eu gostaria seguinte. de ouvir o tático confesso a Rafael vocês, Prats. estou vendo aqui uma certa inversão de valores, professor. Opa, como Que assim? tipo de inversão? Essa história de Onde que, pra olha, onde? o time chegou e perdeu o título, o time chegou e correu o risco de perder. Que bom que o time está chegando para disputar o título. Porque o que está em 16º não corre risco nenhum de perder título. 15º não corre nenhum risco de amarelar. Engraçado, Quem o cara que corre mais risco- fala que o Espera um futebol é pouquinho, tóxico. Espera um que não sei o quê. pouquinho. Vai espera um falar isso pro pouquinho, torcedor do espera um pouquinho, Botafogo, vai. Espera um pouquinho. Vai. Você prefere viver uma noite que o Botafoguense vai viver hoje, no sábado, na final da Libertadores, ou que o Tricolor vai viver hoje contra o Criciúma, que o Gremista está vivendo, que o Santista tem vivido com o time na segunda divisão? Qual que é a melhor noite para viver? Mas pode perder. Claro que pode perder. Não tem jeito, você não tem garantia que vai ganhar jogo. Agora, a gente não pode esquecer que o Botafoguense está vivendo uma situação muito boa. Qual que é a situação? O time pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, pode ficar sem nada. Pode ficar sem nada. Não tem jeito, isso não tem como. O futebol ele também é apaixonante por isso. Tudo ou nada, é bola ou bullying. Mas prof, bola quem não ou disputa o bullying, título, cara. Olha, quem não disputa título, calça de prof, veludo ou quem não bumbum de disputa fora, título, não como tem diria como Dudu correr esse Monteiro. risco de perder, de amarelar, de deixar ponto em cima da hora. Tá em 15º. Vai jogar para fazer 45 Mas pontos. o Botafogo tem O que é um melhor? inveja. Vem Jogar cá, para fazer quando 45 você abre pontos. 11, 12, Não, 6, espera um pouquinho. você não tem obrigação de Ô, chegar Abel, lá e... Abel, Botafogo está disputando títulos. Tudo muito lindo. Títulos. Então o Campeonato Brasileiro é Não uma título. delícia. Você mesmo disse que não é. Tá tudo lindo, É o então. seguinte, você não corre risco nenhum de perder título se você não disputa o título. Aí você não corre risco nenhum de perder. 15º, 14º, 13º. Aí ninguém amarelou, ninguém pipocou, Então, se o ninguém deixou ponto Botafogo em cima da perder, hora. os dois é uma maravilha. Não, porque chegou não é nos que é uma dois. maravilha. Torcedor do Botafogo tem que Não é fazer, que é uma maravilha. tem que fazer festa nas ruas do Rio de Não, Janeiro. ele pode Se o ganhar. Botafogo perder as duas, tá tudo lindo. Não, é isso claro que eu tô não, ouvindo? não. Ele pode bom. ganhar as duas também. Ah, bom. Agora, se ele não ganhar Aí tem essas que duas esse comemorar ano, quando ganha. ano que vem ele vai estar disputando de novo o título. Mas para o Botafogo, a gente tem falado, e é verdade, são times diferentes e momentos Tem 15º, diferentes. prof, não tá correndo nenhum risco de perder título. Mas Tem 15º, Prats, a torcida- tem 13º, Você não correndo compara nenhum com o risco. segundo, com o outro que ganha, que tá lá brigando. Vai comparar com o 15º? Não, Tá de é porque brincadeira. o 15º, Abel, não está sendo pressionado, não pode Tá perder sim, título. pode cair o 15º. Sim. Olha aí, olha que legal. Joga campeonato brasileiro para fazer conta para bater 45. Você prefere fazer esse campeonato ou esse campeonato do Botafogo aí? Esse campeonato do Botafogo, mas muito melhor. Mas tem um elemento Porque que campeonato você para tá- ficar lutando para não cair, Lembrar, exigência 2 anos baixa, atrás, só Prats, derrota. 2 anos atrás o Botafogo estava na segunda divisão. Sim. Mas não é essa a conta que o Era torcedor melhor essa faz. situação O torcedor ou já essa agora? sofreu muito. Professor, Agora, claro. eu É isso gostaria aí, de gente. ouvir o Pelo amor de professor Deus. Celso. Vai, professor. É pedir demais pro Botafoguense. O Botafoguense veio num trauma no ano passado. Mas, prof, não é no mas eu time, não tô não é falando no que- eu técnico, não tô não é na falando que é- filosofia. é bom, O torcedor não é o isso. mesmo. Não, Mas é o mas trauma, não é isso. O é um torcedor trauma, está sim. traumatizado. É um trauma, Mas, mas, prof, é, mas é isso não é bom. melhor o time estar disputando Agora, os títulos veja bem, do que ir lutando contra hoje rivais. o Então Brasil- tá uma maravilha. Então vai todo ano. Fica na liderança, disputa e não ganha. E não ganha. Pra você ver a alegria do torcedor. Se você está disputando o título toda hora, você vai ganhar o título. Você Às pode não ve- às ganhar esse vezes ano, não, você às pode ganhar vezes- daqui 6 meses, às você vai vezes- ganhar o título. às vezes a Agora, quem fonte está em seca. 14º não está disputando título nenhum.
está fazendo campeonato para fazer 45 pontos, 46, vai para a Série B, vem para a Série A, começa a fazer conta para rezar para bater 45. Então, aí você não vai nunca amarelar. Gostaria de entender onde o amigo quer chegar. Não, gostaria de entender. A situação do Botafogo? Ninguém falou aqui que a situação é desastrosa do Botafogo. A situação é muito boa. O botafoguense está vendo o time falado em todo o Brasil, temido em todo o Brasil. Ah, mas pode perder para um time que é bicampeão brasileiro, pode ser tricampeão brasileiro, tricampeão estadual, um time que está lutando por título toda hora e está ganhando título toda hora. O que aconteceu ano passado foi maravilhoso. Não, abriu não foi mais de 10 pontos. Não, foi péssimo. E definhou na reta final. Foi péssimo. O torcedor do Botafogo deve ter tido um Natal e um Ano Novo de alegria no passado. Porque o time disputou, não foi o Santista que foi para a segunda divisão. O que acontece aí é o seguinte... Você só pode disputar título e perder título. Você só pode perder título se você disputa o título. Quem não disputa o título não tem como, vai amarelar, não vai pipocar. Claro, tem 12º, 15º. Mas vem cá, o Botafogo não tem camisa para chegar e ganhar? Tem. Ah, bom. Tem, claro que tem. Ah, bom. Agora, o Botafogo joga um jogo importante. E o torcedor do Botafogo quer o quê? Só que o time dispute ou que o time ganhe? Não, o time que disputa vai ganhar. O discurso tá muito bonito. Abel, o time que disputa vai ganhar, ele se acostuma a disputar. O Palmeiras está acostumado a disputar título. Ele está ganhando título. Ele tá agora, tem uns que não disputam. São duas coisas. Tem uns que entram no brasileiro para fazer 45 pontos. Outra coisa é se acostumar a ganhar. Sim. O Palmeiras está acostumado a ganhar. Ele não ganha todos. Se você disputar. Agora, se jogar Campeonato Brasileiro e fazer 45 pontos, você não vai pipocar nunca. Você vai fazer 45 pontos, aí é outra coisa, tá bom. Esse time ruim aí tá bom. Vive esses 2 últimos anos uma outra realidade em relação ao que vinha acontecendo. Isso é um fato. Ele está sendo bem claro. Se por acaso aconteceu, o que é normal, do Botafogo não ganhar, nenhum dos dois, torcedor do Botafogo, olhe para quem for rebaixado e você vai ficar feliz. É isso que ele está falando. O que eu acho que é isso que você está falando. Não é isso? Eu acho que não é tão automático que você seja campeão disputando. Senão a América do Cali era campeão da Libertadores. Disputou um monte de final de Libertadores, nunca conseguiu. 3 seguidas. Botafogo tem um timaço. No último minuto, gastou milhões. Se por acaso tem grande chance de ser campeão hoje, hoje não, de dar um passo importante hoje e de ser campeão sábado. Se por um acaso, que é normal do futebol, ele perder as duas, torcedor do Botafogo, o Prato está dizendo aqui, olhe para o Atlético Goianiense, que foi rebaixado, e você ficará feliz. É isso que eu estou entendendo que você está falando. Não, isso é tem que olhar para o próprio Botafogo. Que a noite do Tricolor hoje, que vai sofrer foi isso que você falou? Não. Entendi errado? Senão a gente vai achar o seguinte. Você falou isso. Quem ganhar no Maracanã hoje, por exemplo, Fluminense e Criciúma, vai ficar melhor com o Botafoguense se o Botafogo perder o jogo. Não, o Botafogo está disputando o título. A gente não pode começar a tem que olhar para o Palmeiras, não para o Criciúma, para o Fluminense. Pontos, mas Abel, minha exigência é baixa, se eu só entro para não cair, se eu jogo para 45 pontos, se meu time é fraco... Não é a realidade do Botafogo hoje. Não é. Mas a realidade do Botafogo hoje é o time que tem mais investimento, tem um grande técnico, tem jogadores de seleção brasileira. A realidade do Botafogo não é olhar para rebaixamento hoje, gente. Claro que não, isso é ótimo, excelente. Não. Só que o Botafogo vai jogar uma partida importante de brasileiro terça-feira, e pode ser campeão da América no sábado. Ótimo. Mas pode perder. Claro que pode perder. Óbvio que pode perder. Vai enfrentar grandes times. O Palmeiras, bicampeão brasileiro. O Atlético Mineiro, que já ganhou Libertadores há 3 anos. Normal. Não isso pode perder para ninguém. Então, mas eu não concordo com você. Lá em cima, nunca vai correr risco de perder. Tudo bem. Lá embaixo, isso é normal. Eu não concordo com você que ele tem que olhar para quem está sendo rebaixado. 2013, perdão. Ainda mais no caso do Botafogo. O Botafogo traz um trauma. O torcedor do Fluminense... Se tirar o pé da lama contra o Criciúma e o Botafogo não ganha nada, o torcedor do Fluminense ainda vai se achar no direito de tirar sarro do Botafoguense. Tá no pacote. É o segundo ano seguido que vocês deixam a peteca cair. Agora, quem disputa título, prof, nunca vai correr risco de perder. Não disputa? É claro, não disputa título, você não corre risco de perder. Não é tão automático não, assim. Você claro, não se eu entendi. Tão facilmente, claro que não, assim. prof, mas estou falando para consolar. Estou falando que é o seguinte, a gente está vendo aqui numa situação de um time que chegou a abrir 6 pontos, um grande time de futebol, que jogou o melhor futebol do campeonato e perdeu essa vantagem. Para um grande time também, que é um bicampeão brasileiro, que é o melhor trabalho de futebol profissional do Brasil, que é o do Palmeiras. Agora, se a gente pensar o seguinte, Botafogo pode amarelar, hein? Botafogo pode não ficar no caminho, hein? Botafogo só pode ficar no caminho porque ele está disputando o título. Isso, na teoria, é maravilhoso. Vai disputar o título, não vai ficar nunca pelo caminho. Claro, vai fazer 45 Vai falar isso pro Caceta e Planeta lá, que esqueci o nome dele, como é que chama? Vai falar pro Zeca Pagodinho. O Hélio de la Penha. Fala isso pro Hélio de la Penha. Fala isso pro Zeca Pagodinho. Não, mas eu não tô falando que é bom, prof, é péssimo. Vai falar pra Beth Carvalho lá no céu, se ela não quer comemorar o título do Fogão. Fala com o Pedro Certezas, vai. Ninguém tá falando que não quer comemorar, gente. Já tá a caminho de Buenos Aires aí. Todo mundo quer comemorar. Botafogo pode hoje dar um passo muito importante para ser campeão brasileiro terça-feira e 4 dias depois para ser campeão da Libertadores da América. Isso é grandioso para qualquer clube. Para o Botafogo e para qualquer clube que estivesse nessa situação. Agora, tem o risco de perder? Claro que tem o risco de perder. Mas ele está disputando o título. Ele só vai ter o risco de perder se ele disputar uma coisa grande.
Você Quem não tem a está pretensão lá analisando... embaixo não vai disputar Você nunca não está isso. analisando, desculpa, você não está analisando várias circunstâncias. A vantagem que o time obteve, Sim. a qualidade, exatamente a qualidade que o time tem, o investimento, tudo isso entra A reincidência... na análise. que A análise não é perder um fria, título, como você será está o dizendo. segundo O Botafogo brasileiro no que o sábado Botafogo vai jogar uma final de Libertadores. Uma Libertadores que ele eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque, o São Paulo dentro do Morumbis, Tudo isso enfiou vai- 5 no Penharol vai na ficar no semifinal. caminho. Se Sim, for prof. Se- Mas deixa eu te falar. E ele pode concretizar uma campanha linda que vai ficar para a história. Olha, eliminou o Palmeiras, deixou o São Paulo tricampeão para trás, eliminou, tricampeão também. eliminou o Penharol, etc Pentacampeão. e tal. Campeão. Se for o Galo campeão, tudo isso que você falou, ninguém vai falar daqui a 10 anos. Ninguém vai falar. Sim. Só se for no Google. Tá bom? É Abel, assim. sim. Infelizmente, o futebol é assim. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte, que o Botafogo já está se acostumando a jogar grandes jogos, disputar grandes títulos. Agora, mas ele tem que ganhar. Sim, ele só vai ganhar se ele estiver na disputa. Se você não disputa, se você tem uma pretensão modesta em campeonato para fazer 45, 44 pontos, você não vai correr risco nunca de perder campeonato. Mas você acha que Você não disputa a campeonato. imagem mais forte que vai ficar é que o Botafogo está se acostumando a disputar ou que ele está se acostumando a perder? Não, prof, mas é o Isso é que segundo pega. ano. É o segundo ano. Ano que tem vem vários ele vai cair olhares, de novo. várias formas de você olhar. Isso é que pega. E o jeito que está deixando de ganhar esses títulos tem uma narrativa aí. Sim, ok. Isso que eu estou falando, Eu não discuto com circunstâncias. isso. Eu não discuto com isso. Circunstâncias. Isso Só daí- que eu acho que assim, não pode ser ruim ficar disputando o título. Mas corre risco de perder. Mas, gente, para não correr risco de perder, você não disputa, então. Esse é um drama que todo mundo tem na vida. Ganhar ou perder, o risco de perder. O Vanderlei Luxemburgo falava que o medo de perder tira a vontade Sim. de ganhar. Né? Esse é um risco, essa é uma coisa. Agora, o caso do Botafogo é um caso à parte. O jeito que esse título foi perdido... Eu já participei de trabalho de conclusão de curso chamado Tempestade Perfeita, sobre o jeito que o Botafogo perdeu no ano passado. Se você acumular isso, mais a campanha de hoje, são essas coisas que... É uma narrativa pesada, Prates. É uma Sim, mas eu não estou narrativa discutindo isso, diferente. prof. É uma Eu não tô narrativa discutindo bem isso. diferente. O olhar do Prates eu entendo, mas não concordo. Não, eu Ninguém está entendo. dizendo que é um desastre, é maravilhoso. Um time que 3 anos atrás estava na Série B, 3, 4 anos atrás, hoje está disputando o título, é maravilhoso. Agora, é maravilhoso disputar e ganhar. Eu entendo racionalmente, mas o futebol não é racional. O Sim, eu torcedor concordo, não é não é racional. O universo do futebol não conspira para isso. Nenhum de nós, mesmo os meios de comunicação, as nossas chamadas não vão ser em função do que bom que o Botafogo foi vice depois de ter saído da Série B. Ninguém vai lembrar disso. Vai lembrar que recentemente deixou de ganhar 2 títulos brasileiros e uma Libertadores, se eventualmente acontecer essa hecatombe completa que a gente está falando. O futebol, É cruel, mas é assim. em cima do que o Prates está falando, o futebol, o esporte, muitas vezes, ele é cruel. Infelizmente, ele é cruel, até com atletas olímpicos. Às vezes o cara tem uma história maravilhosa, pô, com tantas dificuldades, chega lá. Se fica em quarto, ninguém fala do cara. Infelizmente é assim, o futebol também é. Então, por exemplo, o Botafogo sendo campeão, os caras entram... Pergunta pro Zinho Tetra que nos assiste, colecionador de taças. Tomando café da manhã. Como que o atleta entra na história de um clube? Sim, Por que, mas que a gente isso não ficou discuta, discutindo Abel. tanto tempo o Gabigol? O Gabigol está na história, levantou taça. E quando se você não levantar taça nenhuma, não quer dizer que você foi uma porcaria, que você não foi um grande atleta, que você não foi um grande profissional, que você não representou bem aquela camisa. Mas você não entra para a história se não levantar título. Estou falando algo absurdo? Você tem exceções, que nem a seleção de 82, e que é cultuada até hoje justamente por causa disso. Sim, mas é exceção. A Holanda é exceção. A laranja mecânica. Eu particularmente valorizo muito a carreira do Roberto Rivelino no Corinthians, que não ganhou título, que é a primeira coisa que todo mundo fala, Sim. né? Ele não ganhou título. Sim. Mas o cara era um ídolo por 10 anos, foi um dos grandes jogadores do mundo. Acho que é uma história até diferente nesse sentido. Né? Mas são coisas pontuais. A Holanda, a Hungria, o Brasil de 82, são exceções e até por isso devem ser valorizados, porque num universo como esse, se eles se destacaram, é sinal que alguma coisa diferente fizeram. Mas o mais comum é você ir atrás de quem foi o campeão, quem ficou com a taça, quem botou a faixa. É cruel, mas é desse Sendo jeito. prático sobre o jogo em si, sobre o futebol apresentado, o que o Botafogo deve mudar em relação às últimas partidas, na sua visão primeiro, Prates, para voltar a vencer e para concretizar esse futebol lindo, esse investimento, essa organização, esse scout que a gente tanto elogia. Outro dia veio, me esqueci o nome do profissional do Botafogo, veio no Bola da Vez,
com o André Plihal para falar sobre esse scout, como é que é, essa procura para os jogadores que o Botafogo faz, e vai encontrar um cara lá na segunda divisão do Japão, da Arábia Saudita, chega aqui, o cara está na seleção brasileira, está arrebentando no campeonato. Tudo isso é lindo. Para entrar na história, tem que levantar a taça. O que tem que fazer hoje contra o forte Palmeiras, acostumado a levantar taças, para o Botafogo concretizar? O Arthur Jorge falou ontem, me parece que como um botafoguense para o botafoguense, na entrevista que ele pediu para falar, para conceder no Rio de Janeiro ainda. O Arthur Jorge tem o desafio de tentar retomar a grande versão do time que liderou o campeonato por algum tempo. Né? Qual é a grande versão? Um time de muita movimentação, um time que, quando tem algum espaço para jogar, ele era letal com os adversários. Esse espaço não apareceu nas últimas rodadas. O Botafogo não conseguiu sair dessa situação de times que marcaram muito atrás, que se fecharam muito perto da área. Foi assim contra o Cuiabá, e até acho que contra o Cuiabá o time produziu melhor do que produziu contra o Atlético e Vitória. Contra o Atlético e Vitória, a atuação, para mim, foi pior, as atuações foram piores do que a atuação contra o Cuiabá. E o Arthur Jorge está tentando lembrar muito, mexer muito com essa memória afetiva do time. Olha, vocês fizeram já isso tão bem como vocês fizeram até a 35ª, 34ª rodada, a 33ª rodada, porque a gente não conseguiu fazer nas últimas 3. Os adversários se fecharam bem? Se fecharam bem. Marcaram mais atrás? Marcaram mais atrás. Acho que o Palmeiras hoje não vai marcar tão atrás assim. Pelo menos empate do jogo. Sumiram aquelas associações Savarino, Almada. Porque adversário se fechando, olha... Aquele jogo que o Botafogo deu um amasso no Corinthians, o Corinthians também se fechou. Também se fechou. E eles acharam o time espaço. saiu muito bem. O São Paulo também tentou se fechar e teve um primeiro tempo do primeiro jogo na Libertadores. Cada vez os times estão se fechando mais, né? Melhor. Botando, mais gente atrás da linha da bola e concentrando quase que o time inteiro dentro da grande área. Então falta espaço. Eu sei que o Guardiola hoje talvez não viva o melhor momento, mas indiscutivelmente ele é o grande técnico do século, né, no futebol mundial. E, recentemente, houve uma entrevista dele que é a grande verdade. Assim, qual é a busca dele no City? Cada vez mais você conseguir trabalhar em espaços mais curtos. Porque o time dele é um time que faz isso. Ele tem o controle do jogo, o controle da bola, e empurra o adversário para a defesa. Então, qual é a grande dificuldade hoje? Você conseguir trabalhar dentro da grande área com 11 jogadores do outro time lá dentro. Então, quase vira um espaço muito curto, quase se assemelhando... De quanto? De 10, 15, 20 metros no máximo? Como assim, se fosse uma quadra de futsal ali, né? Com 20 jogadores. Uma linha de 5, outra de 4. um pouco... A grande área tem mais ou menos o tamanho de uma quadra de futsal, talvez. Né? Ou um pouco menor. Mas você tem todos os jogadores ali da intermediária para frente... Então, você que exige o quê ali? Muito controle de bola. O jogador tem que ter muita técnica. E o Botafogo tem jogadores para isso. O Luiz Henrique tem essa qualidade, o Savarino tem essa qualidade, o Almada tem essa qualidade. Só que está acontecendo muito o quê? Ao invés deles se procurarem, eles estão procurando cada vez mais ir para o 1 contra 1 sempre. Então, tenta um drible e chuta, ou então muita tenta um drible alçada, e cruza. Professor, e muito cruzamento. E você cruza, a defesa adversária tem 15 altos, jogadores tem muitos zagueiros ali. dentro da área. Então, assim, tentar de alguma maneira... os zagueiros do Atlético Mineiro nesse jogo recente. Quem se fecha quer. Se tiver zagueiro alto, é tudo que o cara... É claro que você pode acabar achando uma cabeçada. Pode acabar achando. Pode. Só que você tem que treinar para ver. Vai ter um movimento, esse jogador vai fugir para a primeira trave, o outro entra na segunda. Sabe, o que eu estou colocando de repertório é isso. É de... Beleza, o time adversário está dentro da área. O que a gente pode tentar de novo? Ao invés de ficar driblando e chutando, ou driblando e cruzando. Será que a gente consegue trocar passe? E aí, intensificar o treinamento em espaços reduzidos. Isso é uma coisa que existe no futebol, não é nova. O Diniz faz isso diariamente nos times dele. Ele coloca até mais jogadores. A gente estava conversando essa semana lá em Assunção. O Botafogo contra o Palmeiras não vai ter mais espaço? O Palmeiras não vai jogar tão fechado. Eu acho que ele tem qualidade. Esse é o X da questão do jogo de hoje. Qual vai ser a postura do Palmeiras? Eu não acho que o Palmeiras vai se abrir. Como o Cuiabá jogou no Maracanã. Eu não acho que o Palmeiras vai se abrir. Vai? Nem pode, vai ter um Allianz lotado para ver. Acho que o Palmeiras vai se fechar. Só que o Palmeiras tem uma capacidade técnica de, uma vez recuperando essa bola, chegar ao ataque em velocidade, com qualidade, maior do que esses outros times. Muito então, mais. O Botafogo, nesses jogos aí, ele sofreu gol do Vitória, sofreu gol do Criciúma. Os demais jogos foram empates sem gols, né? O Palmeiras é capaz de fazer mais de um gol se tiver essa possibilidade de achar o contra-ataque. Eu acho que está aí o X da questão. Porque eu não acredito que o Abel vá permitir ao Botafogo sair em velocidade. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil,
todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.